telespectadores! Hoje damos início a mais uma etapa do nosso podcast, Pod Fé, a história da Igreja Matriz. E hoje estamos aqui com a senhora Maria Benedita Andrade. Dona Bené, eu acredito que em toda a trajetória de vida da senhora, a senhora teve muitos momentos que passou dentro da Igreja Matriz, né? A gente conversando antes, a senhora contou várias histórias, que estamos todos muito curiosos para saber sobre todas elas. E, de princípio, a gente tem uma pergunta para a senhora que é: qual a importância desse patrimônio para a história de vida da senhora? É muito importante porque a minha família, eu fui criada com meus avós, seu Domingo e Dona Conceição, e eles eram fervorosos. Ele era sacristão dessa paróquia e minha avó era zeladora, minha tia filha de Maria, e era também assim, ele era um sacristão muito fervoroso. E aí eu fui criada naquele ambiente de fé e religiosidade, e isso me empolgou bastante. Aquele famoso núcleo cristão, tradicional. Núcleo cristão tradicional. Isso, Dona Bené. Pronto. E aquilo ali eu fiquei assim, eu fiquei entusiasmada. Eu também era cantora, minha tia também cantava no coral. E ainda foi do tempo, eu participei também de coral de crianças. E depois passei por coral, que era regido por Dona Maroquinha. Dona Maroquinha, quando a gente errava uma nota que ou ultrapassava, ela fazia bem assim. Aí a gente só sabia que era um gato que ela ia dar na gente. Mas ela gostava muito de mim, porque eu cantava assim, eu cantava solo e tudo. Depois eu fiquei, não cantei mais, porque eu fiquei assim com problema na dicção, na voz, porque eu fiz uma cirurgia, não está assim há muito tempo, assim, pouco tempo, e assim fui retirada uma glândula sublingual, a qual assim impede de hoje eu cantar em coral. Mas a senhora falou sobre a senhora nasceu num berço tradicional da Igreja Católica. Hoje em dia a gente fala sobre pessoas que são carismáticas e outras tradicionais. Então a senhora se considera uma pessoa tradicional na Igreja Católica? E carismática também, porque assim, eu assim acredito muito no Espírito Santo, acredito também no que, assim, quando eu vejo uma coisa que não é normal, eu já sei que não é de Deus, assim, eu percebo assim, eu tenho uma percepção que dizia, as pessoas têm um negócio de dizer, aconteceu isso e aquilo, eu disse, falta de Deus. Eu digo, mesmo na hora assim, foi falta de Deus. Porque o vovô dizia bem assim, olhe, o homem é do ambiente, ele é igual ao ambiente. Ele aí diz assim, mas se mataram uma pessoa, não sei aonde, no bar, ele dizia, no bar não está Deus. Ele dizia que tem ambiente que Deus não está. Então, onde Deus não está, o outro está. E assim, a gente foi muito assim, temente ao inferno. O vovô fazia muito medo. Eu também tive participação também com Frei Damião. Fui para as missões, missão de Frei Paulo. Eu fazia a segunda voz, mas Maria Eulina, mas o filho dela também. A gente cantava, fazia essas missões, tudo eu cantava. Então quer dizer que a senhora também participava de missões com o Frei? Até já passou com alguma vez? Frei Damião e Frei Paulo. Já passou pela cabeça da senhora assim, se tornar freira em algum momento da vida? Sim, em uma época aí eu dizia, mas meu Deus, eu era para ter sido freira, porque eu fiquei nesse mundão assim, cheio de perversidade, porque eu queria ser freira, e aí, depois, quando eu me casei, eu já tinha 25 anos, porque aí eu demorei a casar, porque assim, eu era muito assim, os rapazes naquela época, é como hoje, assim, queria aquelas mocinhas mais levadas, aquelas coisas, eu era muito recatada. Aí eu casei mesmo assim, porque, assim, dizia, aquela coisa, eu era muito recatada, e assim, porque me passaram isso, moralidade, ser recatada, ser educada, essas coisas que mulher tem de ser, foi repassado de família para a gente. Se a gente for parar para pensar, na moral, a moral, ela remonta a fé de algumas pessoas, ela remonta todo um processo de um local. Pensando nisso, quando a gente fala da Igreja Matriz, a gente vê o ambiente, esse local, ele é um lugar importante e ele tem uma história. Não só
do local, a estrutura, patrimônio, mas também da cidade, não é isso? Da cidade, é. Aí vem a pergunta para a senhora, porque se a gente for parar para pensar, a igreja, a maioria das cidades que foram dessa região, elas dão um pontapé inicial a partir da sua igreja, da sua capela. Elas começam pequenas e vão crescendo ao longo, a se transformar no que é isso, com uma história de mais de 200 anos, não é isso? E mais de 200 anos, bota isso. Em 1804, essa igreja já estava de pé. Isso. E aí vem a pergunta, né? O que a senhora sabe sobre a fundação dessa igreja, da sua versão? Bem, a minha versão, primeiro eu fui fazer algumas pesquisas, mas vovô já contava uma certa lenda. Vovô contava que fosse, como se fosse assim, não foi comprovado, porque eu não sei se era mito ou se era lenda, que aqui existia tinha uma família, a família que morava, família abastada que morava nas casas em frente. Essa família tinha uma criança, eu não sei qual era o sexo, se era masculino ou feminino, que era a Dona Chiquinha da família Jacome, de Brandão, e ela tinha perdido essa criança e no local ela fundou uma igreja. Mas essa igreja, nos altos de Costa, em 1981, aí ele descreve que essa igreja aqui, ela veio com a colonização da área. Que esta colonização, ela não começou aqui, ela começou lá na Bahia, na chegada de Tomé de Souza. Tomé de Souza trouxe um almoxarife de Portugal, que era um homem muito poderoso, tipo um político. Esse político era como se dissesse Garcias Dávila. Então ele teve o primeiro, o segundo e o sétimo, até o sétimo na geração. Aí o sétimo ele se estendeu por essas terras. E aqui, onde ele chegava, era para criar gado, para mandar para Portugal, para criar, para mandar a carne, para mandar o couro, porque lá era difícil, e as terras aqui eram propícias. Essas pessoas, eles foram um latifundiário muito importante, porque ele conquistou terras da Bahia, de Pernambuco, de Piauí. Ele conquistou mais de 800 mil léguas de áreas de povoamento. E quando chegou aqui, aí, então, esse casal tomou conta dessa área. E quando chegou aqui, fundou uma capela, na pesquisa dele. A capela, e nessa capela ela tinha um povoamento, mas que era uma vilazinha muito simples, de 80 e poucas casas. Essas casas, a maioria coberta de palha, poucas eram de tijolo e pedra. Aí, então, ele construiu uma igrejinha. A casa os moradores eram abastados, tinham a igrejinha pequena, uma capela. Essa capela era voltada para o sepultamento dos mortos e as cerimônias também dos senhores da casa. Ao lado, que hoje é a caixa d'água, era uma senzala. E à esquerda, um curral de gado. E à frente, uma capela. E dessa capela, ela foi assim, se modificando ao longo do tempo. E quando se tornou a paróquia, o primeiro padre a vir celebrar aqui foi padre Ezequiel Gameiro. Sim, e outra coisa, lembrar. Então, houve, em 1792, houve uma grande cheia que assim arrasou as cidades. E quando veio a colonização, veio também os frades capuchinhos, para colonizar os índios aqui, principalmente os índios coripós, cariris e alguns que existem por aí. Tem outros índios. Se você for prestar atenção, remonta muito ao século, acho que é o século XIX, que tem a colonização, no 17 não, é 17, 18. No final do século XVIII. Isso, que remonta muito à colonização não só da cidade, mas de Pernambuco. Porque naquela época, né, veio os portugueses, os lustros portugueses, vieram para cá para colonizar. E vinham os capuchinhos. Os capuchinhos. E o interessante também é porque a senzala, se você perceber, a senzala à esquerda. O local à esquerda E a igreja tinha que ser voltada para o pôr do sol. Para o pôr do sol. E naquela época, se a gente for parar para ver, a igreja era voltada para o rio. Para o rio. Tinha um cruzeiro na frente. Sim. Aí, então, foi erguida essa capela
em uma elevação, que isso aqui era uma elevação tipo um morro bem grande. Um morro tipo de pedra, serra, né? Um morro de pedra. Aí, nessa elevação, fundou-se a igreja. Então, houve uma grande cheia, em 1792, que assolou toda a região. E nessas ilhas, onde se encontravam os capuchinhos, todas elas tinham uma pequena capela. Então, aí houve a transferência tanto da população como dos santos que vieram para aqui. Inclusive, São Fidélice, São Serafim, Santo Antônio de Pádua, Nossa Senhora, aquela dali é Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora do Pilar, Santana, São Francisco, São José, Nossa Senhora do Pilar. Então, todas essas são de madeira. Botas, né? Hein? São José de Botas, né? São José. eu não sei, porque eu já escutei uma vez que falava sobre São José de Botas. Não, esse aqui é... São José de Botas, É São José. Mas teve outro São José, viu? Você vai falar, você vai perguntar. Na instante a gente chega lá. Aí, então, eles trouxeram, esses santos todos são da Ilha da Madeira. Isso. São todos de madeira, que vieram da grande cheia e foram colocados na igreja, e a igreja foi se transformando, e hoje eles estão aí, as imagens. Essas imagens são tricentenários, mais ou menos, porque as imagens eu também já escutei que é tricentenários. Santa Maria tem 151 anos, mas essas imagens já existiam. Antigas. E que na capelinha não era Nossa Senhora da Conceição. Era a imagem do Bom Jesus, que veio para aqui. Que era o Bom Jesus, Dom Jesus da Igreja Nova. Porque fizeram a igrejinha, e aí, segundo esse historiador, meu Deus do céu, Barros Filho, disse que quando ele pesquisou, ele veio confirmar que o crucifixo que aqui se encontra seria o mesmo crucifixo de antigamente. Então, o crucifixo também veio nessa mesma época. Aí, então, não era Nossa Senhora da Conceição, e sim Bom Jesus da Igreja Nova. Para você ver como esse local, essa igreja, ela tem uma história que ela vai se transformando aos poucos. Sim. E pensar nisso, a gente lembra de como imaginar as pessoas que passaram aqui. Sim, a senhora disse que praticamente cresceu, né, aqui dentro. Foi. A senhora acompanhou muitos padres, Frei também, a senhora falou. E assim, de todas as pessoas que a senhora viu passar por aqui, quais para a senhora se destacaram mais? Os padres. Qual foi a pessoa que mais se destacou para a senhora? O padre que mais se destacou para mim, assim, que eu gostava muito, para mim, era Padre Zequinha. Era um padrezinho bem humildezinho. Calma, meu Deus. Lembrava Monsenhor? Lembrava Monsenhor Ângelo? Não, Monsenhor, francamente, ele era assim, caladinho, tudo, mas ele pouco sorria, ele era sisudo. Era mais quietinho na dele, né? Porque, assim, era tipo, era meio austero, assim, ele não era muito de rir. E Padre Zequinha era, assim, muito de brincar. Tinha também Padre João Câncio, tinha Irmã Celeste, que brincava com as meninas naquela época. Era mais quando chegou as irmãs, secado, né, para as pessoas. Aí tinha também, eu me lembro também dos outros padres, deixa eu ver de padre eu me lembro. Deixa eu ver aqui. Padre Zequinha, Padre Adolfo. Adolfo a gente já escutou. A gente já está bem ciente que Padre Adolfo ele já foi muitas vezes citado. Padre Humberto, Padre Milton, Padre Maximiliano, que sucedeu o Padre Adolfo, e Padre Maximiliano passou pouco tempo, porque ele tinha uma enfermidade, e logo ele foi para Araripina e lá faleceu. Foi o padre que fez o meu sacramento. Mas uma pergunta. Era poronês, ele. Era poronês? Era. Ei, mas, dona Bené, me diga aí. A gente tem vários padres, né? Aquelas que gostou de vários, mas a gente sempre tem aquele que a gente... Vamos dizer que a gente... Esse é meu favorito, vamos dizer assim. Qual foi? Não precisa ser só o padre, mas qual pessoa realmente... A figura religiosa que passou. Ou até mesmo uma pessoa, né? Porque às vezes uma pessoa que tem uma fé forte. Qual foi a pessoa que mais se destacou para a senhora? A senhora teria alguém? Eu me lembro de Dona Maroquinha, que era catequista daqui, que era catequista da gente, e também era minha instrutora do coral.
Aí a gente ganhava muito do gato dela. O gato dela ela não brigava assim, ela passava o olho bem assim, ela estava tocando aqui, daí a pouco. Se a gente olhasse, se subisse a nota, ou baixasse de vez, ou avançasse, ela olhava com o olhar meio tocava assim. e tum. Aí eu olhava, e eu gostava muito de Dona Maroquinha. E ela gostava de mim, porque eu recebi terço, adoremos, tudo ela me dava. No final da festa do dia 8, ela me dava, porque foi uma pessoa assim que marcou muito minha vida, nos catecismos e tudo. E pra você ver, Dona Maroquinha não marcou só a senhora, também eu já escutei de outras pessoas que Dona Maroquinha ela marcou. Não pelo jeito, não por ela ser uma figura religiosa que estava aqui na frente, vamos dizer assim, mas era uma daquelas pessoas que emitia a fé. E mostrava a resiliência que era de estar aqui. E também teve Gracinha. Eu comecei antes de eu fazer essa cirurgia, antes de Gracinha, quando ela morava aqui, eu comecei a cantar por música. Aí depois ela foi para Petrolina e a gente se distanciou. E também Juninho fez parte também da minha trajetória aqui na igreja. Padre Juninho, Gracinha tocava ali e Juninho sempre trazia o órgão dela e ficava lá bem quietinho olhando. Aí eu dizia... Eita, padre Juninho vai ser padre. Olha a Gracinha para ele. Olha só, ela prevendo. Aí, Juninho bem quietinho, ele já me conhece desde de moça, porque eu acompanhei assim, vi o casamento dos pais de Juninho, aí acompanhei Juninho, depois que a mãe dele faleceu, Gracinha começou a tomar conta dele. É uma pessoa que eu gosto muito, é padre Juninho. Pronto. E Padre Humberto também. Padre Humberto era meu assim, eu me ouvia, não sabe? Eu ia para lá conversar com ele. Pronto. E quando a gente fala da Igreja Matriz, a gente viu que se destaca algumas pessoas, mas a gente sabe que, às vezes, além de pessoas, existem histórias. A gente já escutou histórias, lendas. Eu já fiquei. A gente, imaginando, planejando todo esse podcast, a gente viu histórias. Eu digo, meu Deus, será? A gente ficou. Sabe aquelas fofoquinhas de gente fofoqueiro? Meu Deus, será que isso é realmente verdadeiro? Isso é verdade. Aí a gente vem para a pergunta que Ritinha tem para a senhora, que eu acho que é bem interessante. Existem muitas lendas, mas para você falar como você imaginaria. Qual a lenda que mais se destaca para a senhora? Bem, tem uma lenda que de primeiro diziam bem assim, a igreja é mal assombrada. O defunto primeiro entra na igreja para ir para o cemitério. Na igreja se ouve voz, a igreja é mal assombrada, não entre na igreja sozinho. Eu tinha medo de entrar na igreja sozinho. O medo de dormir. O medo de alma. Aí tinha negócio de alma. Aí depois eu fui lendo a Bíblia e fui entendendo, através das leituras, que não existia alma, que Deus coloca as pessoas lá e descansa e vai para onde o destino delas, que não existe alma. Mas quando eu era pequena, eu tinha tanto medo de alma e, assim, essas lendas que tinha, que a igreja é lugar mal assombrado. Qualquer pancadinha, o povo já corria, as crianças já corriam, que dizia, igreja é mal assombrada. E até hoje eu trabalho no museu, aí tem uma salinha assim que tem alguns objetos de Monsenhor, aí as pessoas dizem, eu senti o arrepio, eu disse, história, lá não tem nada disso. É coisa da sua cabeça. É coisa da cabeça. Você está inventando. E também essa lenda também que ficou muito tempo, a lenda que tinha a criança, que tinha uma roupa de criança no altar, mas só que isso aí não escreveu, eu nunca acreditei muito, não. Porque tem gente que diz que acredita, que realmente a história foi essa. Já ouviu dizer que essa história já vem de outra cidade? Não, de outra cidade eu não confirmo nada, porque nem nos escritos não tem. Sempre meu avô contava essa história, mas não tem nos escritos que eu pesquisei. Não é mais relato, no caso. É mais caso. Relato, não tem esse relato. Passa a ver, a gente já viu também que teve outras histórias relacionadas, mas isso a gente vai debater mais na frente, né? Senhora Bené, a gente sabe, né, que a senhora cresceu aqui dentro, a senhora viveu muita história, foi, como a senhora disse, andou por aí em missão, e acredito que a senhora vivenciou muitas missas aqui dentro, né? Muitas tradições. Muitas tradições. E, assim, a senhora lembra, na memória da senhora, assim, alguma tradição que era praticada antigamente, que hoje não é praticada mais? Muitas coisas. Eu vou falar um bocado. Primeiro, vamos iniciar mês de fevereiro, mês de carnaval. Aí, mês de carnaval, tinha sempre orações aqui na igreja. Ninguém falava que era retiro, mas tinha orações.
E quando depois vinha a Semana Santa. A Semana Santa era muito, muito importante para os boavistenses. Era mais vivenciada, Era mais né? vivenciada. Eu morava aquela casa em frente, aí todas quarta-feira e sexta-feira, todo mundo se reunia aqui e acompanhava a Via Sacra, naquele santinho pequeno que está hoje na igreja de São José. Então, todo mundo acompanhava. Quando era final da Via Sacra, era cantado o Senhor Deus. Aí vovô dizia, Senhor Deus tem de ter respeito. Aí a gente ajoelhava, onde estivesse na calçada, tinha de ajoelhar até terminar a música, Senhor Deus, misericórdia, pedindo a misericórdia. E também não se tocava o sino. A igreja se cobria todinho de luto, que já era a quaresma. Não era tocado o sino, no sino era tocado uma matraca, que era uma espécie de instrumento de tábua, que batia assim, matraca. Aí muitas pessoas diz bem assim, língua de matraca, porque era um instrumento que tinha uma tabinha assim, as tabinhas batiam, uma na outra, e aí era matraca, não batia sino, porque o sino só batia depois que Jesus ressuscitava. Da glória do Senhor. Na glória do Senhor. Isso. Aí as meninas, naquela época, as meninas gostavam de mexer nos ninhos de passarinho, bater em cachorro, essas coisas de criança. Aí os pais da gente dizia bem assim, não mexa com os animais, é tempo da quaresma, tenha respeito. E a gente tinha aquele respeito, porque Jesus estava para morrer e a gente tinha aquele respeito e não mexia com os animais. Os animais ficavam, eu acho que eles já tinham alívio naquela época, porque a gente não podia mexer, não tirava o ninho dos passarinhos, não mexia com nada, não batia nem cachorro, nada. No dia da Sexta-feira Santa, as mulheres soltavam o cabelão, porque não ficava nem o cabelo, soltavam os cachorros, tudinho, não ficava nem um bicho preso. E as mulheres que tinham o cabelo grande, soltavam o cabelo, ali não varria a casa, varria de véspera e só cozinhava o jejum. Aí tinha ceia, tinha aquelas coisas nas casas, as pessoas entre si trocavam jejuns com os outros e aquilo que a gente recebia do outro, colocava em mesa para todo mundo comer. A troca de jejum, no caso, era... Como seria essa troca de jejum? A troca de jejum era assim, você na sua casa, aí todo mundo jejuava. Aí as pessoas muito pobres não tinham essas coisas assim para mandar para o outro, mas tinha o prazer de mandar alguma coisa para você participar da sua ceia de jejum. Era abóbora, era peixe, era um feijão verde, era uma manteiga de garrafa. As pessoas mais abastadas mandavam uma manteiguinha, sabe? Eu adorava quando mandavam manteiguinha e um queijinho, sabe? Aí você já sabe. Você já sabe o que acontecia. Então, na Semana Santa era uma semana de muito respeito. Aí dizia, chegou a Semana Santa, a gente, dentro de casa, tinha de rezar, era assim, tinha aquela devoção mesmo. E no dia da Semana Santa, era para ir subir a serra, e era o silêncio total dentro de casa, não era para zoar nada. Aí não tinha, também a gente não tinha som, só tinha aquele rádiozinho, então o rádio não tocava, nada tocava de música, tudo silencioso. E tinha o sábado o ofício de Nossa Senhora, no mês de São José também era festejado a novena de São José, com muito louvor, só que já era nessa matriz aqui, depois foi construído a capela lá de São José, e o novenário passou a ser lá, e a festividade. No mês de maio, era o mês que as crianças mais gostavam. Por quê? O mês de maio era o mês de Maria. O mês de Maria era assim muito vivenciado. Não tinha padre, mas é mais que tivesse, até tinha mais gente do que agora. Porque tinha noite de todo mundo. Então, tinha uma que me destacava, era no dia 24 de maio, que era dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Então, todas as escolas mandavam os filhos, tudinho de farda, entregar flores para Nossa Senhora. Botava a filha aqui, aí então cantava, depois tinha chama, tinha os anjinhos, meninas trajadas de anjinho. Quando era no final do mês de maio, tinha coroação, e isso não tinha padre, não, era só as pessoas que tiravam as novenas, as cantoras cantavam e tudo, e era o harmônio lá, ou quando não era com Dona Maroquinha, era com Dona Rosália, e aí o mês de maio era só alegria.
Depois... E a senhora falou que, na verdade, não tinha padre. Não tinha... No caso, não era como se fosse uma obrigação. A gente era feito porque era com amor, era com devoção. Amor, porque mais do que agora, porque, não sei, as pessoas eram mais voltadas para a igreja e tinha, assim, também não tinha ocupação, ninguém tinha esse negócio de emprego, nem nada, todo mundo, assim, tinha o costume de visitar os doentes e tudo. Era mais simples a vida, e mais assim, aconchegante, as pessoas eram mais queridas, umas com as outras, crianças eram mais alegres e tudo. Eu acho que a gente que tem um grupo jovem, a gente vivencia muito isso do pouco ter mais. A gente tem tanto, mas a gente não consegue vivenciar muito. Vivenciar, não tem. E tinha o mês de São José, mês de maio, no mês de junho também festejava assim. Não tinha São João aqui, só era nas casas. O São João Matuto, vamos dizer assim. Era. Em família. E tinha também a festa do Coração de Jesus. A festa do Coração de Jesus, essa também chamava muita atenção. Em plena seca, todo mundo não tinha transporte. Esse negócio de carro, não só tinha um jipe lá, um pingadinho contado, aquelas caminhonetas. Aqueles pau de arara. Naquela época já tinha pau de arara? Não tinha, como é, o misto. O misto era um caminhão, um carro que tinha uma cabine de madeira, com uns bancos assim de madeira, que viajava de Petrolina até aqui, daqui para Petrolina. Não era... Não, e tinha um pau de arara. Não, essa tinha uma cabine de madeira, chamava o misto, que era um caminhão com a cabine de madeira, e as pessoas viajavam assim, poucas pessoas ali na frente. Era como se fosse um trenzinho. Um trenzinho, era. Oxe, eu nunca nem vi na minha vida. Sim. Então, as pessoas vinham, teve o novenário do Coração de Jesus todinho. Quando era no dia da festa do Coração de Jesus, eu me lembro que minha avó se encarregava das coisas do leilão. Aí mandavam galinha lá das roças, vinha todo mundo, Dona Quintina, Dona Maroquinha, Dona Maria Pedrina, Dona Anita. A Anita é a avó da mulher da esposa do prefeito, as zeladoras todinho, Dona Nazinha, de Freitas aqui. E todas faziam aquela fila enorme aí, com aquelas fitonas, e tinha as fitas das pessoas que faziam parte também. Aí, então, quando era no dia da festa, era uma festa muito rica. Aí tinha a procissão, depois da procissão tinha as barracas. Nas barracas tinha leilões e tudo para arrecadar dinheiro para a festa do Coração de Jesus, porque algumas vezes, quando vinha um padre, às vezes era preciso arrecadar alguma coisa para dar ao padre. A e não tinha o padre na paróquia, local, né? Porque a paróquia... Aqui não tinha o padre na paróquia? Não tinha, assim, tinha o padre, mas o padre Zequinha fazia as desobrigas, porque tinha o tempo das desobrigas, que eles viajavam em lombo de burro. Desobriga? Desobriga, que chamava as pessoas, o padre ia viajar nas comunidades, em lombo de burro, então em jipe. E desobrida isso? Viajar lá em cima do lombo do burro? Sim, para ir celebrar nas comunidades, chamava desobriga, ia o padre e o sacristão ia nessas comunidades. Não, mas eu tô imaginando aqui. Vovô viajou com o padre Cezinando, com o padre Anjinho, o padre Zequinha, vovô viajava. E eu, inclusive, fui para o Jutaí, mas vovô, aí eu achei tão bom, porque dizia bem assim, eita, a mesa do padre, a mesa do padre, né? É farta. E aí, o sacristão veio com a neta, e eu bem ali, ó, com vestido novo. Vestido novo, aí, né? Na mesa, para fazer a refeição, mas o padre da vida costume. Aí, aquela mesa bem farta, eu viajava, mas vovô, para Jutaí, para a festa de Santa Bárbara lá. Porque tinha tempo da desobriga, o padre viajava nessas Caraíbas, Jiqui, esses lugares, tudo onde tinha uma igrejinha, um capelinha, o padre assim. ia lá celebrar. Mas, Ana Bela, eu estou imaginando, imagina aqui, vamos pensar nos dias de hoje. Imagina aí o nosso sacristão de hoje, em cima de um lombo de burro, mas o padre. Mas o padre ia, era. E se fosse nessa região todinha, vovô trabalhou. E a distância, porque eu percebi, a distância era grande, você tinha que sair no lombo de burro. Em Jutaí já tinha o caminhão, pau de arara, tinha os caminhões do Seu Sisto, tinha jipe e tinha aquela rural, sabe? Sim. E é rural. Sim, aí depois vinha a festa de Corpus Christi, também muito, assim, muito bonita, pessoas muito fervorosas, pessoas se ajoelhavam, quando passava com
o Santíssimo, com a história e tudo. As pessoas se ajoelhavam na calçada, as ruas ficavam todas enfeitadas, todas as casas tinham uma mesinha com uma vela, com flores, tudo esperando o Santíssimo, todo mundo. Aí onde o Santíssimo passava, as que ficavam na calçada se ajoelhavam. Até as crianças, porque tinham, já sabiam, porque já sentiu o exemplo do pai, da mãe, dava o exemplo à criança. E olha lá, a criança chegar na igreja, para não fazer a genuflexão, tinha de fazer, porque não virava as costas para o altar, não. Tinha de chegar aqui e fazer a genuflexão, para poder... Depois ir para onde ia. Ir para onde ia, viu? Aí também veio o mês de junho, mês de outubro, era mês do Rosário. O mês do Rosário também era bem festejado. Aí eu tenho uma música que dizia assim, Virgem do Rosário, seja Virgem do Rosário, seja... Eu sei que entre as flores, seja a mais formosa. Eu sei que tinha uma musiquinha assim, que era missa, que era do mês de Rosário. Aí, então, do mês mariano, tinha assim, vinde com prazer, vinde povo humano, vinde povo humano, vinde festejar o mês mariano. Aí você cantava ladainha, tudo cantado, que ofício cantado dia de sábado, todo mundo tinha que vir cantar o ofício dia de sábado. E no mês de outubro era o mês do Rosário, do Rosário, todo mundo vinha rezar o Rosário. Depois da janta, vinha rezar o Rosário e ia para as suas casas. Em dezembro, chegava dezembro, festividade de Nossa Senhora da Conceição. Aí, então, era festa mesmo, porque um dia, eu me lembro que o padre Humberto disse, a igreja é um lugar de festividade, de você colocar de felicidade, de você colocar a sua melhor roupa para ir para a casa de Deus. Você não tem que botar roupa para ir para aqui, para lá, não. Você tem que colocar a sua melhor roupa para ir para a igreja, festejar porque é a casa de Senhor, Deus. Festejar com o Senhor. Acho que uma vez me falaram isso já. Pois é. Aí a gente vinha para aqui, na festa do dia, vinha para a procissão da bandeira, que era na casa da Dona Edmeia, de lá atravessava muitos fogos. Nas novenas, depois que terminava a novena, tinha a queima de fogos, assim vinha uma pessoa de fora fazer aquelas... Aí tinha a noite de cada um, aí depois tinha a queima de fogos e todo mundo não ia embora, não, ficava aqui na calçada e assistia a queima de fogos. E no dia 8, a grande procissão com a primeira comunhão. A primeira comunhão não era ainda um traje litúrgico. Na minha época, era um vestidinho, parecendo um vestidinho de noiva, com uma coroinha assim, e um véuzinho assim, e uma vela, e um livrinho. A gente ficava ansiosa, porque chega dava dor de barriga quando era para ir para a primeira comunhão. Quando eu fiz minha primeira comunhão, foi o dia que eu me senti bem feliz. Eu dizia, hoje eu não vou apanhar, não. Eu fiz a primeira comunhão. Fazer a primeira comunhão, porque eu levei uma pizza que eu rasguei o vestido. Fui para a senhora rasgou o vestido da senhora Meudira pela primeira comunhão? Amanhã você me paga. Porque eu rasguei, não sei onde foi que eu fui, que eu era desastrada, rasguei a beira do vestido. Eu cheguei em casa escondendo assim, aí... Então, assim, era aquela festividade. Quando terminava a festa, não tinha esse negócio de barraquinhas também assim, de lanche, depois foi que surgiu. Assim... Aqui para nós, assim, que é uma crítica que eu fiz na minha cabeça. Eu sei que é certo adquirir dinheiro, mas as pessoas, quando estão na novena, nem deixam ninguém rezar e fica com um pratão de comida, com a falta de educação entre as pessoas, comendo. Ai, meu Deus do céu, aquilo ali me incomoda. Eu só fico aqui dentro porque eu não gosto de ver aquilo. É hora de prestar atenção. Você vem, é hora de respeito, você vem para a casa de Deus. Então, que não vai comer depois. E hoje falta muito, por exemplo, a maioria das pessoas do novenário, ele é cheio, tudo mais, mas eu acredito que a gente tem que retomar um ponto importante, que é vir para assistir. Eu já disse isso a Padre Manel. O Padre Manel também foi meu aluno e eu conversava muito com ele isso. De instruir as pessoas a virem assistir mesmo. A virem assistir a missa. Isso. Aí, o Padre Manel também foi meu aluno e depois ele gostava de ir lá para casa, eu conversava muito com ele. Dizia, Padre Manel, puxa o povo para a igreja. O povo não quer vir para a igreja, não. Vamos fazer uma... O que a gente vai fazer para o povo vir para a igreja? Aí era uma preocupação. E quando era no Natal, aí tinha uma na casa de Dona Maria Carlota, que era de seu Alcides, que era o chefe de telégrafo daqui.
Tinha uma lapinha que tomava a sala todinha da casa. Toda criança ia para lá olhar a manjedoura. Era tipo assim, tinha umas serrinhas, tinha bichinho, tinha tudo. Aí tinha também o pastoril. Eu participei ainda de um pastoril. Por sinal, eu tive vontade no ano passado de fazer um pastoril, mas assim, não deu mais, não sei, eu perdi as cópias, não sei mais onde está, porque a gente brincava de pastoril, um bocado de criança. Isso. Dona Edith Matos também, eu participei do pastoril dela, só que o pastoril dela era à tarde. Aí a gente tinha a obrigação também de visitar os velhinhos. Que remonta muito a bons modos, a ética, a respeito. Aí eu me lembro que elas chegavam assim e diziam, Dona Fulana, Jesus lhe quer bem, ela mandou um presente de lá de Belém. Só que não era presente, a gente levava guloseima, levava um pedaço de bolo, levava biscoito, levava fruta para os velhinhos. Aí as meninas se trajavam de pastorinha e cantavam, batia palma quando chegava na casa, e aí a gente ia visitar os velhinhos e eles choravam. Na época. Algo simples, mas... Era a visita que as crianças faziam para os idosos. Todas essas histórias, elas remontam muito a esse local. E também falar sobre esse patrimônio. O reisado, né? O reisado também, né? Mas a gente... Ele remonta muito a história, não só da cidade, a história das pessoas, mas eu tenho uma pergunta especial. A gente está falando sobre lendas, já falamos sobre histórias que realmente aconteceram, lendas que algumas pessoas nos falaram, mas eu tenho uma... Fiquei sabendo por alto, a gente já conversou antes, né, de começar essa gravação, que alguma imagem desse local já foi roubada? Sim, e foi verdade. A senhora afirma que foi verdade? Foi verdade. Diga, São José, na década de 70, no século XX, em pleno século XX, eu ontem estive com tia Zenaide, a gente conversando essa semana, ela disse que foi em 1976. Chegaram aqui chegou umas pessoas aqui, aí então ninguém desconfiou de nada. A pessoa acho que ficou dentro da igreja, ninguém sabe. Aí eu sei que naquela época era o Fusquinha. Aí então roubaram a imagem de São José, que era de duas das que tinha vindo da grande cheia, da grande enchente. Das missões. Das missões. Aí, então, tia Zenaide me contou que, nessa fuga, São José tinha um menininho no braço e a camisa do menininho, com a roupinha de renda, e a roupinha caiu na estrada e foi levar na casa de vovô. E essa mesma roupinha, tia Zenaide vai contar a história da fuga, e das coisas, e vai dizer que... Aí vai me dar para colocar no museu. Eu não trouxe hoje. Ela tem a roupa existe ainda. Viu, Maria Clara? Tia Zenaide tem a roupinha do menino de São José, que foi roubado daqui da igreja. E nunca mais ninguém soube assim onde foi parar a imagem. Mas a senhora estava contando mais cedo, não pule o certo, mas que eles entraram pela sacristia? Entraram pela sacristia, porque tinha uma época que... todo mundo que fazia parte da igreja, assim, todo mundo participava fervorosamente. Dia de segunda-feira, Dona Joaninha vinha para aqui, varria, era sexta-feira, desculpe. Sexta-feira chegava aqui, varria tudo, deixava tudo limpinho, sacudia os bancos, passava óleo. Ela tinha uma promessa de vir todos os dias, a mãe de Guidinha. E o povo tinha, as zeladoras e as filhas de Maria, as legionárias, toda semana uma tinha a obrigação de enfeitar a igreja, de deixar a igreja impecável. Trocar toalha, que tivesse padre, que não tivesse. Era preciso estar impecável. O servo era fiel mesmo. Era fiel. Aí eu menininha lá em casa, a minha tia era filha de Maria, aí dizia, a semana é de Dona Irene. Aí eu saía nas casas, não tinha negócio de floricultura, não tinha nada não. Chegava nos quintais da casa e dizia, eu vim buscar a flor para botar lá na igreja. Aí saía com a bacia com água, pedindo flor na rua para colocar aqui da igreja. Eu me lembro muito. Aí o povo fazia, menina, quem morreu? Eu pensava que tinha sido Anjinho que tinha morrido, só que eu pegando flores na casa. Inclusive na casa de tia Lídia, que era mãe de tia Zenaide, ela tinha um quintal cheio de flor e a gente ia pegar, eu ia buscar flores para colocar no altar. Cada semana uma tomava conta. A igreja era impecável, que tivesse padre, que não tivesse, era muito limpa. E vovô foi tentar ainda seguir o ladrão,
parece que os ladrões carregaram o vovô dentro do Fusquinha. Aí eu de roubar o santo, ainda levar. Aí carregaram o vovô e Sérgio foi salvar o vovô lá na frente, por causa desse sequestro. Eu ainda quero tirar essa dúvida com o Sérgio, que Sérgio foi tomou o vovô do sequestrador. Mas não conseguiram pegar o santo. Não, o santo não veio. Então, na verdade, imagina, você vê, mas não botaram ele na frente do carro, não, né? Botaram foi no banco de trás. Todo mundo sequestraram o sacristão, e foi um rebuliço terrível dentro dessa Santa Maria. A igreja toda com a cabeça para baixo. O povo veio tudo para aqui. Todo mundo, imagina. Foi o maior fuzuê que diz o povo, por conta do roubo de São José. E aí, chorava. O roubo e quase o sequestro, né? Foi depois de um sequestro. Aí, que uma coisa... Sim. Aí, no caso, eles vieram, pegaram a imagem de São José, que substitui essa que está do lado direito, né? Acho que o vovô deve ter ido atrás, eles pegaram e disseram, você não vai dizer nada, né? Naturalmente fizeram isso. Eu não me lembro muito, porque... Assim, era nova, né? Não me lembro, mas que foi... Lá em casa todo mundo ficou chorando, quando o vovô... Eu fui criada com ele, meu pai me deu com 2 anos, aí ele me criou. Eu só saí de lá para casar. Me criou de 2 anos. E o avô da senhora era o que tocava os sinos, não foi? Seu Domingo, irmão do seu Raimundo. Ele tinha o sino, parece, naquela época, cada toque, vamos dizer, evento da igreja, tinha um tocar diferente, né? Que tinha um tocar diferente. Ele tinha o tocar para os anjinhos, que na época morria, todo dia morria um anjinho, todo dia morria uma criancinha. Deixou de morrer, depois de 90 para cá, deixou de morrer criança. As mortes precoces, né, das crianças? Todo dia, uma hora dessa, estava chegando um anjinho na igreja para enterrar. Porque, assim, antes de ter esses agentes de saúde, morria muita criança. Porque, assim, não tinha vacina, tinha parálise infantil, tinha difteria, as crianças morriam de repente. Aí, então, morria de catapora, de sarampo. Era uma coisa séria de Santa Maria. Olha, minha tia mesmo, eu teve uma tia que ela teve 10 filhos, ela criou só 4. Morria. Se você perceber, de tétano. O pessoal mais antigo sempre tinha vários filhos, mas são raros o que morria muito. Um filho não morreu. Umas 3 irmãs minhas que morreram todas bebezinhas ao nascer. Então, até 1990 isso acontecia, mas depois... começou mais a saúde, melhorou mais. A saúde, a alimentação e tudo isso, as vacinas, aí facilitou mais. Isso. Sim, aí, e mais aí? Agora a gente tem uma história que a senhora sabe muito bem, inclusive eu soube perante a senhora que me falou uma vez, depois ele me falou. Aí depois eu falei para uma pessoa, que essa pessoa falou para outra, e por aí foi em diante, que é uma história sobre um cabo famoso, um cabo rei brabo, chamado Lampião. Tem uma história que dizem, na verdade, não sei se é história, se é mito, que Lampião não entrava aqui na cidade por conta da santa. Isso é verdade ou é um mito? Meu filho, para mim, eu acredito que seja verdade, porque meu avô, ele dizia bem assim, ele era uma pessoa muito assim, muito sério. Era carinhoso, mas ao mesmo tempo era muito sério, ele detestava mentira. Mentira, né? Aí ele dizia bem assim, olha, esse negócio de dizer que Lampião entrou aqui, ele veio o vovô era de Chorrochó, e ele atravessou, foi para Riacho Seco, e de lá de Riacho Seco ele veio embora para aqui por conta de Lampião. E Lampião, ele ficou mais na Bahia, e ele nunca tentou entrar aqui. E a história assim... Nunca invadiu, né? Nunca invadiu, porque ele dizia que onde tinha a imagem de Nossa Senhora da Conceição, aquela cidade, ele não pisava, porque era a madrinha dele, e ele respeitava, ele não entrava na cidade. Você vê, até as pessoas mais... quem for ver a história de Lampião, ele cometeu atrocidades na vida dele, mas ele tinha um respeito à fé. Da fé. Tanto para Padre Cícero, era o padre, ele tinha muito respeito para Padre Cícero. Para você ver agora essa história, que ele tinha muito respeito à Imaculada. E toda por tem sinal, tudo o Padre Cícero, porque era um político, aí eles disseram que o Papa, na época, não me lembro quem foi, que proibiu dele de celebrar. Foi a missa, eu também já soube essa história. Vovô contava isso. E vovô também contou muita coisa assim de Padre Cezinando, eu não me lembro, ele contava muita história, ele contou também a história de Frei Damião,
Ele disse que Frei Damião, ele vinha para aqui, sempre para casa aqui, onde Neta mora. Que era a casa, casa aqui do lado da casa paroquial. Era a casa de seu Dióscoro de Sá, que era um dos tios de Detinha, de Sá Gonzaga. Aí ele se hospedava aqui. Aí vovô, ele contando um dia, ele disse, olha, minha gente, vocês mexam com tudo, mas nunca mexam, não diga nada com o padre. Você não tem nada a ver. Que padre casa, que padre faça isso e faça aquilo. Porque Jesus disse, não toqueis nos meus cristos, porque o padre tem as mãos ungidas. Que ele dizia, não diga nada com o padre. Vocês nunca digam, porque é uma coisa assim, é muito sério isso. Eles têm as mãos ungidas e Deus unge aquela pessoa para poder... adquirir as almas para ele, para poder ele falar de Jesus Cristo. Então, que ele faça isso, faça aquilo, mas você não tem nada a ver com isso. Não é da nossa conta. Não é da conta, não fale de padre. Ele dizia isso, ele era uma pessoa assim, muito... Assim, aí ele contou que uma vez, aí chegou uma mulher estava assim, ruim, disse que a mulher caía assim, tomava os fogos e caía no chão. Aí trouxeram essa mulher para aqui. Aí colocaram aqui na calçada da igreja. Aí ele contou que disse bem assim, quando foi olhar, disse que Frei Damião afaste. Aí quando chegou assim, que ele colocou a mão na cabeça da mulher. Na nuca, né? Na nuca da mulher. Aí a mulher, aí aquele negócio assim, assim a mulher, depois a mulher acordou. Mas o padre não queria que contasse, porque ele tirava o exorcismo. E os padres não gostam, porque de contar você sabe, porque exorcismo é uma coisa assim muito séria, muito, muito, que os padres, eles também são perseguidos. Vocês sabiam que padres são perseguidos? Sim, muito. Eles são perseguidos. Se você quer assistir uma coisa, você assistiu o filme de Padre Pio, para saber o que foi que Padre Pio sofreu. Já sofreu, a gente já deu uma pesquisada sobre Padre Pio. Padre Pio. Então, aqui, os padres, eles são muito perseguidos, então, eles não querem, assim, que conte histórias, não, porque eles ungem pessoas, ele sabe quando a pessoa está possuída e tudo, mas, assim, e o vovô dizia, ele contava a história de padre, ele contava a história de padre Cezinando, que uma vez o padre Cezinando chegou, aí que colocou um chapéu bem assim na parede. Diz que todo mundo ficou olhando, mas... Sempre, ele disse que tinha assim, algumas coisas que era sobrenatural. Sim. Contava algumas coisas assim, mas eu não prestava muita atenção, que eu dizia assim, não, tu nem acreditando. É o meninona. Mas, esse negócio de Lampião, o vovô dizia que era história. E Lampião nunca tinha... Nunca invadiu. No caso é como se fosse verdade, que ele realmente não entrava aqui. Ele não entrava, porque agora ele fez muita atrocidade. Eu tinha um tio que ele nasceu com 8 meses, porque a minha avó, Conceição, ela morava em Riacho Seco e assistiu os cabas de Lampião fuzilar um tio dela. Ela estava grávida de meu tio, Francisco. Eita. Aí que na hora, minha tia Irene era pequena, aí que o cabo de Lampião deu um biscoito de padaria a ela, disse que ela na hora ficou assim nervosinha que o biscoito quebrou na mãozinha. Na mão dela. Aí disse que a minha avó, na hora que fuzilaram, e levava a família para assistir, não sabe a atrocidade. Eles levavam, porque eles tinham raiva, amarravam a pessoa nos tamarineiros, que ainda hoje existe esse tamarineiro lá. Aí então, disse que levaram esse parente dele, eu não sei como era o nome, Hermógenes, um negócio assim, um nome assim. Aí então fuzilaram e minha avó estava grávida do meu tio Francisco, que é o pai de Mário, que cobre sofá ali. Então aí ela, quando foi, ele estava em 8 meses, aí ela teve um parto prematuro. E daí ele tinha problema de ficar triste, assim, depois foi levar para o Recife para saber o que era, e aí o médico descobriu que ele sofreu o choque todinho. Ela desmaiou e disse que... Aí minha tia contava que só via os... No caso, então é verdade que Lampião ele não entrava aqui em Santa Maria? Não. Porque... O vovô dizia que não entrava, eu acreditei muito nele, e eu acredito também ainda que até não hoje. Entrou. Eu acredito até hoje, e assim, com firmeza mesmo, que ele não entrou. Não, porque também não é só uma história da senhora, outras pessoas também já me falaram. Outras histórias, assim, confirmam que ele não entrou. E agora a gente está chegando num ponto que a gente não gostaria, né? Que é o final dessa entrevista. Mas
a gente está olhando para esse local, a gente contemplar esse patrimônio, esse local. Que coisa linda. Olha como está lindo. Muito bonito. Acho muito lindo nesse horário. O arquiteto que fez isso aqui, ele projetou tudo para o sol bater na imagem. E a gente está falando de momento especial, né? E falar em um momento especial. A senhora contou muitas histórias que a senhora viveu aqui dentro, né? A senhora conhece muitas histórias, acho muito incrível. E assim, toda a trajetória da senhora, que a senhora passou, que a senhora vivenciou, que a senhora assistiu, que a senhora escutou, todas essas histórias, teve algum momento especial que a senhora vivenciou aqui dentro? Ou então... Algum momento mais marcante, vamos dizer assim. Foi minha primeira comunhão. Primeira comunhão. Que eu recebi sempre marca, né? Foi minha primeira comunhão, que foi Monsenhor Ângelo que me deu. Foi Monsenhor Ângelo? Monsenhor. Que honra! Eu sou do tempo, meu filho, da missa virada das costas para o povo. Aí, dai-nos obispos, aí... A missa era celebrada virada para o altar. Para o sacrário. Porque hoje é o sacrário, no caso. Aí depois foi que veio fazer o altar, depois teve a grande reforma, aí começou aí o pessoal, a gente não entendia nada, mas e todo mundo cantava na novena de Coração de Jesus, tudo em latim. Dona Maroquinha ensinava tudo em latim. Era tudo cantado em latim, respondia no coral em latim e tudo. E era acompanhado somente de órgão. Era uma coisa mais linda do mundo. Não tinha violão, só era o harmônio, chamava o harmônio, só era órgão. Eu acho assim uma coisa muito solene, só o harmônio, só E deve ser lindo, na verdade. Só aquela musiquinha, aquela coisa assim, você viaja. Agora, toca no sentimental da fé. Aquela você viaja assim no tempo, você medita assim Deus, aquela coisa. Quando a música é suave, você fica assim flutuando. E assim elas tocavam assim muito bem, Dona Maroquinha e Rosália, que eram as pessoas, e Gracinha também, assim no órgão. Tinha um que era chamado harmônio. Aí quando o vovô vinha para aqui, eu gostava de mexer no harmônio para aprender também, mas nunca aprendi de jeito nenhum. E aí foi a minha primeira comunhão. Teve muitos momentos batizados de meus filhos, o casamento meu. Mas o mais especial foi a primeira comunhão. Mas o especial foi a primeira comunhão. Comungar. Foi comungar? Foi comungar. E assim, eu participava, aquele monte de criança, todo mundo participando, todo mundo assim, bem alegre. Eu não dormi na noite, de jeito nenhum. Nervosa, pensando em usar aquela roupa bem branquinha, a coroa. No dia da confissão de seita, será que eu contei os pecados tudo? E agora? Aí eu fiquei muito preocupada, mas minha primeira comunhão, eu fiquei assim, deslumbrada com aquilo. Mas assim, até porque toda vez que tem a primeira comunhão, eu choro. Foi a minha primeira comunhão. É muito bonito. Eu choro. Lindo. Toda vez que eu venho, que tem primeira comunhão, né? assim, eu choro. Porque foi muito importante. E eu queria agradecer a senhora por ter aceitado o nosso convite. A gente realmente... O propósito desse podcast, né, ele tem um sentido de contar essas histórias, porque a gente tem história para contar. Trazer um pouco dessa tradição. Esse local, ele só não é parede, ele é história, ele é patrimônio, ele é algo importante não só para a igreja, né, mas para toda a comunidade, para Santa Maria da Boa Vista em si. E é isso, quero agradecer a senhora, quero agradecer a Ritinha também por me ajudar nessa jornada e dizer a todos vocês que estão nos assistindo e escutando que essas histórias, elas contam um pouco da história dela, conta a minha história, conta a história de Ritinha, conta a história de quem está participando. E tem toda uma equipe que está aqui por trás. E a gente quer agradecer a cada pessoa que está aqui. E é isso. Só agradecer a todos vocês. E a gente fica por aqui. E a gente continua depois com mais uma parte do nosso Pode Fé, a história da Igreja Matriz.